para cá, o que mudou? O que mudou? O que podemos aprender? Porque hoje, se você perguntar para qualquer menina, tem uma linguagem que a gente fala, Ana, isso é das antigas. Como se as antigas tem que deixar lá. Não podemos lembrar das antigas. Isso daí não existe mais, mas tem muita coisa que podemos resgatar dessa mulher antiga. As mulheres antigas batalharam, lutaram para que possamos ter a liberdade. Só que a mulher moderna transforma essa liberdade em libertinagem. Por isso que sempre a gente tem que voltar lá. Porque elas conseguiram o objetivo para que possamos estar hoje e ter a palavra. O que era o objetivo dela? Que a mulher tenha palavra. Que a mulher possa se desenvolver, ser reconhecida pelas suas capacidades. Que ela possa ter voz. E nós, mulher moderna, quando olhamos para a mulher antiga, é como se estávamos zombando delas. Vocês não tiveram aquilo que nós temos hoje, a liberdade. Só que essa liberdade foi o preço daquilo que elas pagaram. E preço árduo, que muitas delas pagou, né? Exatamente. Para que hoje nós tivéssemos essa voz de fala. Exatamente. E nós transformamos essa liberdade em libertinagem. Eu acredito que aquela mulher dos anos 18, do século XVIII, quando olha para a mulher atual, fala, nós não lutamos para que você se comporte dessa forma. Para que você leve a sua vida com muita libertinagem assim. Agora, eu entro aqui. Na sua visão, irmã Nájara, o que mudou de tão radical daquela mulher antiga para essa mulher atual? Qual mudança tão radical que quando você olha, você fala, meu Deus, isso mudou mesmo. Isso mudou mesmo para nós. Olha, uma das coisas que eu vejo, né? Primeiramente, boa tarde a todos, né? Que estão aqui participando. Para mim é um prazer estar aqui. A glória de Deus. E quando eu vejo, uma coisa assim que eu vejo assim, radical mesmo, que mudou, principalmente que a gente olha, e eu não quero nem ficar pontuando muito isso, a questão como, por exemplo, assim, das vestes. A gente olha para antigamente como que as mulheres se vestiam, para como que as mulheres se vestem hoje, né? E como que as mulheres hoje em dia, né, para poderem se sentir faladas, ouvidas, muitas delas necessitam, né, se portar e colocar uma roupa para poder identificar aquilo que ela vai querer falar. E antigamente, mesmo a mulher não se vestindo igual se veste hoje, né, elas não tinham voz de fala, só que assim, igual você pontuou, nós já ganhamos, conquistamos isso. Então, assim, eu acho que não teria necessidade, né, igual, por exemplo, da gente, muitas mulheres se vestir vulgarmente, se comportar vulgarmente, para poder querer ter uma voz de fala. Porque isso nós já conquistamos. Sim. Então, e é isso que você pegou e falou. E tem coisas que eu acredito, né, que aquelas que estavam lá atrás falam assim, gente, a gente não passou o que a gente passou, como, por exemplo, para vocês se vestirem desse jeito. Exatamente. Porque não há necessidade, né? Uhum. Hoje em dia a gente vocês já têm voz de fala, já não é a mesma coisa. E uma das coisas que pontua muito, por que eu falo isso? Porque antes de eu vir para Cristo, né? Eu lembro que eu tinha, né, como muitas mulheres, acredito, complexo de inferioridade, rejeição e tudo. Então, assim, para mim me sentir ouvida, falada, para chamar a atenção de alguém, eu lembro Sim. que o meu comportamento reverberava muito nas minhas roupas. E a roupa, querendo ou não, ela fala da nossa postura. Isso. Porque a roupa, ela vai ser assim, a primeira coisa que a pessoa vai olhar. Não tem um ditado que as pessoas falam bem assim, né? A primeira aparência é a que fica. Porque ali vai ser o cartão que a pessoa está vendo de você, vai ser o visual. Exatamente. É igual quando nós vemos, por exemplo, alguma coisa numa padaria, a gente vê um doce, alguma coisa, a gente olha e aí os nossos olhos vai falar, isso aqui é bacana, isso aqui é legal, é bom. Só de ver. Só de ver. E é essa aparência que nós demonstramos também. E a gente vê isso não só em relação à mulher, mas num contexto da sociedade em geral. Igual, se você vai, por exemplo, num casamento, você tem uma poste de veste que você vai precisar utilizar. Se você vai, por exemplo, se apresentar diante um juiz,
você tem um aporte de veste para poder se comportar diante de uma igreja, igual. E aí eu fico vendo isso assim, por quê? Porque ali você vai passar a informação que você quer. E uma das coisas que eu vejo, assim, que eu vejo assim, uma mudança muito drástica é em relação às vestimentas. Certo, exatamente isso. É um ponto muito, muito interessante, porque as pessoas hoje desculpam, porque hoje faz muito calor, o clima mudou. Não, 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 isso não tem nada a ver, não tem nada a ver. É, nós temos que, por isso que estamos falando sobre esse assunto, porque não é coisas antigas, não. Nós temos, mesmo que sendo coisas antigas, mas pode nos ajudar hoje. Por isso que nós temos que olhar elas e resgatar o que é bom, o que elas fizeram de bom. Muito Exato. importante isso, é muito bom. Pastora Soraya, vocês não querem completar alguma coisa antes de passar para uma outra pergunta que já está no meu coração aqui? Mas eu sei que porque é muita muito mudança. Abrangente. Esse Exatamente. Tema é muito abrangente. Exatamente. E é também, para mim, uma mudança boa radical. tarde a todos que estão me ouvindo, que estão aqui junto conosco. Sintam-se aqui ao redor dessa mesa junto conosco, tá? Que uma mesa de comunhão, uma mesa aqui de crescimento, uma mesa de sabedoria, de conhecimento. Se sinta convidada a estar aqui conosco, tá? E vocês podem comentar também, tá? Comentem aí, a gente vai ter um momento que também vamos saber aqui o feedback dos comentários de vocês. Se quiserem fazer perguntas também, sintam-se à vontade. Sim. Essa questão da mulher antiga versus da mulher moderna é muito pontual. Eu acredito que isso é algo muito necessário para esse tempo que nós estamos vivendo, para essa geração. É essa geração. Eu sou uma mulher, não tenho problema com a minha idade, tenho 41 anos. E muito bem. Não sou tão jovem, também não sou tão velho, eu acho que eu estou no meio termo ali. Exatamente, lá no meio, na metade. Na metade. Mas eu fui criada por algumas mulheres. Eu não tive uma família tradicional, não fui criada pelo meu pai, pela minha mãe, eu não tive um lar funcional, mas eu fui criada por algumas mulheres e de gerações diferentes. Tá? Eu fui criada pela minha bisavó, Corina Moura, Uau. Quero mencionar o nome dela em forma de honra. Já não está mais entre nós, mas é uma mulher muito maravilhosa que deixou um legado para a minha vida. A minha avó, filha da minha bisavó, que é de Jaura Moura também, que já também dorme no Senhor, mas também deixou um legado para a minha vida. Então, mulheres incríveis. E a minha tia, Thelma, que ainda está viva hoje com, se eu não me engano, 73 anos. Então, fui criada no meio de mulheres. Mulheres de outra época, mulheres de outra geração, né? Biblicamente, nós entendemos que uma geração é contada em 70 anos. Sim. Então, de 70 a 70 anos, nós entendemos biblicamente que se passou uma geração. Então, eu vim de outras gerações, criadas em um ambiente de mulheres de outra geração. E o que eu acho mais importante ressaltar, que eu acredito que toda mudança fora, ela parte de uma mudança interna. Exato. Então, toda mudança de comportamento das mulheres hoje em dia, tanto na questão de aparência, como foi citado aqui, como também na questão de comunicação, porque a comunicação ela não é só da fala. Exato. Tudo comunica. Exatamente. Tudo comunica. Gente, isso é tão importante falar, porque tudo comunica tanto espiritualmente, como tudo comunica naturalmente também. Sim. Então, a roupa comunica, a postura comunica. A comunicação verbal ela é muito mais importante do que a comunicação verbal. E às vezes as pessoas se preocupam só no que fala, Exato. Mas não se preocupa o que está comunicando, como está a sua postura, aparência. Como está a sua aparência, né? Porque as pessoas estão olhando para você, Exatamente. Estão lendo de você. Lendo, né? Exatamente. E a leitura que nós podemos fazer, infelizmente, da mulher moderna hoje, é uma mulher que perdeu muito a sua essência. Exato. A mudança ela começou internamente, começou a mudança de mentalidade. As mulheres entenderam que elas têm um lugar na sociedade. Sim. As mulheres entenderam que ela tem um lugar de fala. As mulheres entenderam que elas têm uma certa importância. Isso, ela tem voz. E aí, por elas entenderem isso, acabou que os limites foram ultrapassados. Exatamente. As pessoas não gostam de limites. Quem gosta de limite aqui? Pois é. Em certa situação, sim. A maioria das pessoas não gosta de limites, mas os limites são necessários. Por quê? Porque os limites nos preservam. Isso. A limitação que existe na vida da mulher, falando agora especificamente das mulheres,
ela não é para privar as mulheres. As pessoas entendem que limite é privação, não é. Muito Muitas pelo contrário, vezes para o nos limite, proteger. limite é preservação. Isso. Então, quando as mulheres elas passam além de um limite, elas acabam perdendo a sua preservação. E é isso que eu vejo, mulheres que não são mais preservadas na sua essência. Exato. Mulheres que acham que para serem importantes ou relevantes na sociedade hoje em dia, elas precisam fazer algo que diminui a essência delas. E o que é que eu aprendi muito com a minha bisa? Eu até hoje, sempre que eu ministro, palestro, dou treinamentos e formações, eu conto muito ditado. Eu sou a mulher do ditado. E eu aprendi isso com quem? Com a minha bisavó. Meu Deus, a minha bisavó, em toda conversa que tinha, um ditado saía. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. E muitos outros ditados. E aí eu sempre gosto de estar fazendo isso. Eu vejo que isso é algo que eu carrego como um legado dela. Certo. Ditados que começam a fazer sentido, que hoje é muito chamado de frase de efeito. Né? Hoje as pessoas usam frase de efeito. Antigamente eram os ditados que as pessoas falavam e que causava realmente esse impacto. Então eu aprendi muito com a minha bisavó essa questão da mulher ser íntegra, da mulher ser verdadeira, da mulher ser honesta, da mulher ser digna, da mulher ser respeitosa e respeitada. Então isso, a minha bisavó era uma mulher que preservava bastante isso. Aí eu vou para minha avó. Minha avó era uma mulher que era muito serva, uma mulher que viveu para servir. Ela sempre viveu mais em prol do outro. Eu não me recordo, não tenho recordação da minha avó fazendo algo de uma forma expressiva para ela. Tudo que ela fazia de maneira bem expressiva era para o outro. Então, uma mulher doadora, uma mulher generosa, uma mulher cuidadora, uma mulher que servia a sua família. E hoje nós vemos que as mulheres, elas perderam muito essa essência de serva. Isso. Elas acham que tudo gira em torno delas e se tornaram mulheres egocêntricas. Exato. Elas hoje têm dificuldade em servir, as mulheres têm dificuldade em se submeter. Nossa, as eu mulheres ia falar isso agora. As mulheres submissão. entendem que tudo isso diminui quem elas são, mas não, tudo isso ressalta a essência de que nós somos. Exatamente. Nós somos criadas para servir também, nós somos criadas para nos submeter também. Porque isso é importante para quê? Para a nossa preservação. Porque ao mesmo tempo que a mulher ganha o mundo, ela se perde de si mesma. Exato. Porque carrega o mundo nas costas. Nós não fomos criadas com essa estrutura de suportar tudo, de ter responsabilidades todas na vida. Entende? Então, assim, a mulher, eu acredito, primeiramente, que assim, quem desbravou as mulheres na face da terra foi Jesus Cristo. Exato. Eu acho que ele foi quem quebrou todos os paradigmas e dogmas acerca das mulheres. Porque ele é algo que ele deu uma abertura de fala, de voz para a mulher, uma importância que elas tinham, né? Então, ele porque naquela época que as mulheres, na época de Jesus, né? Agora fomos lá no final do túnel, no túnel do tempo. Então, naquela época, as mulheres elas não tinham valorização, pastora. Elas tinham valor de quê? O valor da mulher estava numa... Ou divorciada não tinha valor. Então, a mulher não tinha valor em si mesma. E aí, Jesus resgatou esse valor da mulher. Quando ele ouviu as mulheres, quando ele também permitiu que as mulheres falassem, quando ele valorizou as mulheres em ambientes que elas estavam sendo desvalorizadas, e a gente vai para muitos aspectos do relato bíblico do Novo Testamento, dos Evangelhos, o exemplo da mulher pecadora, né, que estava rejeitada pela uma sociedade dentro daquele momento de comunhão de mesa. Ela ficou fora, ela não foi convidada, mas ela foi. E quando ela foi, ela começou a ser rejeitada, criticada, humilhada. E aí Jesus Cristo interrompe tudo isso e dá uma valorização para ela. Ele diz que aonde esse evangelho for pregado, a história dessa mulher seria mencionada. Ou seja, ele deu um legado para a mulher. Ele disse, essa mulher, ela tá criando uma história aqui. Uma história que não para aqui. Uma história que não acaba quando ela se for dessa terra. Essa história vai perdurar e vai tocar muitas e muitas mulheres. Então, Jesus levantou a mulher para deixar um legado. Mulher samaritana, a mesma coisa. Mulher desvalorizada, mulher condenada, julgada, né, pela sociedade. Ele judeu, ela samaritana. Então, ela jamais num contexto natural, um judeu falaria com essa mulher, ainda mais a meio-dia, mais ou menos, que é o que os teólogos dizem que aconteceu aquele momento, aquele encontro, mais ou menos meio-dia, que era o horário que o sol estava mais quente. E aí o que acontece? Jesus tem esse encontro com essa mulher. E aí ele vai e ele fala com ela primeiro. A mulher nem falaria com ele. Por quê? Porque ela se sentia diminuída, rejeitada. Entendeu? Sem espaço.
E aí ele vai, e ele puxa um assunto, ele começa uma conversa, dando um lugar para essa mulher e dando oportunidade para essa mulher também falar. Depois de tudo que acontece, o diálogo deles, que é um dos diálogos, para mim, mais lindos de Jesus com a mulher, e um dos mais profundos que Jesus Cristo teve nesse seu ministério terreno, o que é que ele faz? Ele manda ela ir falar. Aquela que não podia falar, ele tá dizendo assim, olha, agora eu tô te dando... Eu te dou voz, pode vai ir. e fala, vai e comunica. Pastora Soraya, é engraçado que a partir daquele momento, uma voz que estava calada, que ninguém ouvia, a partir daquele momento, todo mundo passou a ouvi-la. Não é? Sim, porque assim, era uma voz que era calada, sim. assim. Ela se tornou uma grande evangelista. Só Exato. que o detalhe é que não é só uma mulher que estava calada. Era uma mulher que estava indo saciar uma necessidade. A partir do momento que ela vai para um poço, né? E ela vai ali com a sua botija, seu cântaro, que ela vai ali buscar água, ela está indo ali com o seu depósito buscar água. Hoje não se usa mais isso, mas vamos imaginar que é um galão de 20 litros de água que essa mulher hoje, atual e moderna, levaria para encher de uma água de fonte, uma água limpa. O que é que acontece? Ela está indo saciar uma necessidade. Essa mulher está ali passando uma necessidade, ela está com sede. Aquilo fala de uma mulher que está indo buscar algo que é necessário para ela. Ela tem necessidade. Então, uma mulher vazia, uma mulher com sede, uma mulher que precisa de algo. E aí ela vai para esse lugar, encontra com Jesus, e Jesus muda a história dessa mulher. E muda a nossa história também. Porque as nossas histórias foram tocadas desde lá, há milênios atrás. Quando as mulheres começaram a ser ouvidas. De uma forma muito bonita e muito expressiva. E essa mulher, você vê que ela abandona o cântaro. A partir do momento que ela entendeu quem ela era, quando ela começou a entender que ela tinha relevância em uma sociedade, que ela podia ter uma voz que mudaria uma sociedade, o que acontece? Ela disse, não tenho mais necessidade, eu já nem preciso encher esse cântaro, eu vou deixar esse cântaro aqui e eu vou cumprir o quê? Uma missão, um chamado, um propósito. Porque todas as mulheres têm um lindo e grande propósito para exercer na Terra. Verdade. Igual a história também de Maria Madalena, né? Quando Jesus apresenta, assim, primeiramente para ela, né? E também Jesus vai falar a mesma coisa. Ele se apresenta para ela e vai falar assim para ela, vai, ide, conte aos discípulos e fala. E eu acho engraçado que na narrativa bíblica, a Bíblia fala bem assim, que no primeiro momento, assim, no primeiros instantes, eles não acreditaram, porque naquela época eles vão falar assim, o que essa mulher está falando? Primeiro que ela nem poderia estar falando, né? Como assim Jesus ressuscitou, né? E aí a gente vê ali, né, que Jesus, ele dá, assim, sabe, essa voz, assim, de fala. E uma coisa que me chama a atenção é que aquelas mulheres decidiram ir até o sepulcro de Jesus na calada, assim, da noite, né, da madrugada. Você vê que as mulheres, elas eram tão assim, não tinham o seu momento, assim, de voz e de fala, porque ela vai chamar outras mulheres, elas vai se reunir sozinha. Como que... Ou seja, vão se juntar, ó, já que nós não temos, porque a lógica seria, vamos chamar os discípulos, vamos para ajudar a trazer o corpo de Jesus. Só que elas vão ver, se a gente for pedir ajuda para ele, a gente não vai ter, porque a gente não temos esse espaço, né? E aí ela vai se juntar com outras mulheres, vai convidar outras mulheres. E aí eu acredito, né, que as outras mulheres falam assim, olha, aí vai ser desafiador, mas assim, eu vou estar contigo. E uma das coisas, assim, um breve parênteses aqui é isso, né? Como que está sendo a união das mulheres hoje em dia, né? Em vista das mulheres, que hoje em dia uma quer... mais competitiva, quer se sobressair e tal, sabe? E aí eu vejo aqui nessa história que muito pelo contrário, tipo assim, elas falam assim, eu fico imaginando, né? Soraya, vamos lá comigo. Aí a Soraya fala assim, eu vou, né? Vodiane, vamos lá comigo, eu vou. Então, assim, elas foram independente dela ter tido um outro apoio de outras pessoas para estarem indo com ela. E a gente vê a história, né, que Jesus vai se manifestar justamente, primeiramente, a gente vê, eu acho isso, assim, sensacional, porque Jesus, ele é lindo. Como que ele, com tantas pessoas que ele poderia se apresentar, ele vai se apresentar justamente para uma mulher. Sim. Justamente para uma mulher. E aí eu acho isso aqui incrível, que a narrativa bíblica vai falar assim, pastora Soraya, vocês conhecem muito mais do que eu, que quando ela vai e ela anuncia e os discípulos não crê, a Bíblia vai dizer que então Jesus só se apareceu para os discípulos depois que ela falou. Ou seja, Jesus falou assim, vou dar voz àquilo que ela fez, àquilo que ela viu.
Porque Jesus poderia muito bem aparecer para os discípulos e, vamos supor, e ela vir dar a notícia e falar assim, não, realmente, ele apareceu, a gente crê em você. Mas não, Jesus, ele não tirou, entendeu, a importância dela daquele momento. Muito pelo contrário, ele veio Sim, e sim, sim. testificou Testificou. aquilo. E eu acho trouxe uma validação. exato, né? uma validação que ela não tinha naquele momento. Por isso que já estamos nessa vibe aí, a gente vai entrar na Bíblia, vai entrar na sociedade, tudo junto, misturado. É isso que quando eu ministro para as mulheres, eu costumo dizer que no início não era assim. No início, quando Deus criou a mulher, não era para que a mulher passasse tudo que ela passou. Porque o próprio Deus validou a mulher para dizer, eu criei um ajudante. Ou seja, ela tem uma importância. Ajudante, né? Vocês sabem português melhor que eu. Ajudante, ela tem um papel. Mas esse papel da mulher que tiraram, não estou falando de homem a mulher, mas de casal, mas eu estou falando de a mulher ser ajudante. Ela veio para ajudar, ou seja, ela veio para acrescentar. Mas ao longo do tempo, ao longo dos anos, tiraram esse papel da mulher. Invalidaram o papel dela. Reduziram ela. Como se ela não valia nada. E quando eu estava, quando você vê as pesquisas aqui, as mulheres que, por isso que eu estou, tudo que estamos falando aqui, que elas pagaram o preço para que possamos ter liberdade, mas nós transformamos isso em libertinagem. Para você ter noção, a mulher que tinha um pouco de conhecimento era taxada de bruxa, era queimada viva. Isso, nossa, é verdade. Por isso que as próximas gerações têm que olhar para trás, de onde viemos, para que possamos ter essa liberdade, não transformar ela em libertinagem e fazer de qualquer jeito, de fazer de qualquer forma. Exato. Nós temos que olhar ela e dizer, obrigada por tudo que vocês fizeram e vamos continuar o legado, vamos continuar o objetivo. E como já entramos na Bíblia, nós temos que falar sobre isso. Quantas vezes, hoje eu sou pastora Bodiane, pastora Soraya está aqui, mas voltamos só há 30 anos atrás, não tinha esse pastora. Até hoje. Até hoje tem ainda. lugares que ainda não, nosso ministério feminino ainda não é reconhecido. Apesar de próprio Jesus apresentar a mulher, mas estamos entendendo a situação? O próprio Jesus validou a mulher. A história da mulher samaritana, eu adoro essa história. Jesus disse, quando ela jogou o canto, ela foi evangelizar a cidade toda. E a cidade disse, nós viemos por causa do testemunho dela. Ela falou da comunicação. Por causa do testemunho dela. Mas como que a gente chegou ao ponto de invalidar a mulher? Por quê? Por que chegou a esse ponto? Quem é o protagonista desse negócio? Que venha me falar. A mulher, se você vai nos pesquisas, vai dizer, quando as mulheres começaram a entrar, até os conflitos começaram a melhorar. Nós temos um papel muito importante. Por isso que nós temos que ver o que é bom que já foi feito, que a gente pode resgatar dessa mulher antiga, para acordar essa mulher moderna, para dizer, ei, você tem um objetivo, não fuja do objetivo. Não fuja do objetivo. Não fuja do seu papel e da sua essência. Não, porque hoje nós temos mulheres que... Hoje, por que nós temos a taxa de divórcio tão elevada? Porque nós temos essa competitividade. Ter a voz não quer dizer que nós somos iguais. A gente tem que deixar isso claro. Não somos iguais. Nós estamos competindo com nossos homens. Não. Cada um com seu papel. Exato. Que seja na igreja, que seja na sociedade, na empresa. Cada um com seu papel. E essa é a essência que as mulheres antigas lutaram para que possamos ter. Porque essas mulheres antigas não deixaram de ser esposa. Se a gente voltar lá atrás, não tinha tanto divórcio como hoje. Não tinha tanta mulheres que simplesmente, por algum motivo, falam, não quero mais casamento. Hoje, as mulheres, até algumas mulheres, que são mais solteiras por opção, não quero ser dominado por homem. Não é.
elas não deixaram de ser mulheres. Elas não deixaram de se submeter aos seus maridos. Elas só queriam ter a voz, querer ser reconhecida. Quantas mulheres hoje contribuíram para que a sociedade possa crescer? Muitas. É disso que nós queremos resgatar. Por isso nós estamos aqui fazendo essa comparação, tanto eclesiástica quanto social, para que possamos resgatar. E assim, cada vez mais que a mulher ela fica no seu papel, pode observar, mais ela tem destaque, eu sei. Exatamente. Eu não entendo do porquê que ela quer, tipo, se sobressair, se passar por cima. Você pode dizer, quando você é, igual se fosse, né, ser uma mãe, né, ser uma pastora, quando você está naquele papel que você não quer ultrapassar, você já tem o seu destaque, você já é, e você é reconhecida, respeitada exatamente naquilo. Aí eu queria entender assim, um pouco essa necessidade de porquê, né? O que eu vejo muito, eu percebo muito isso, né? Até dentro da minha questão do meu trabalho, no desenvolvimento pessoal. Sim. Né? A gente vê hoje que muitas mulheres desenvolveram um nível de energia masculina altíssimo. Exatamente. A minha psicóloga sempre costuma dizer, chamar mulheres masculinizadas. Exato. Por quê? Porque as mulheres elas desenvolveram essa energia masculina de uma forma assim muito forte. Muito forte. Isso prejudica os relacionamentos. Exatamente. Não dá para ter duas energias masculinas dentro de um casamento, dentro de uma vida conjugal. Não tem como. Não dá para ter também duas energias femininas. Não. O equilíbrio vem da energia masculina e da energia feminina. E o que acontece? Por que as mulheres elas começaram a entrar neste lugar? Elas se perderam de si perderam. É uma perca de uma essência. Exatamente. Entendeu? Porque não tem nada mais lindo do que a feminilidade. Exatamente. Não tem nada mais lindo do que uma mulher feminina. Feminina. E aí não precisa ser vulgar, e aí não precisa Sim. também ser, que nem, digamos assim... Nem vou falar essa expressão, não posso. Senão vou causar polêmica, né, nesse podcast. Quem tá vendo aí vai ficar curioso, não vou falar. Não precisa ser vulgar, mas também não precisa se cobrir inteira, cobrir até a sua cabeça, cobrir até os punhos e até os tornozelos. Não precisa também estar toda coberta, entende? Para você ser feminina. E nem estar nua para ser feminina. Você pode estar bem vestida, bem elegante, com uma roupa que vai te deixar feminina. Feminina, respeitosa. Feminina. A mulher, quando ela perde a sua feminilidade, ela acaba se perdendo de quem ela é, do papel que ela foi criada para exercer. Exatamente. Porque essa feminilidade, ela traz a doçura para os ambientes. A doçura nos ambientes. Eu ministrei sobre isso. Ministrei sobre isso. Eu falei, vamos voltar a ser mulher, vamos voltar a ser feminina, por favor. Eu brinco muito também com isso. Eu falo assim, olha... As mulheres desbravadoras aí que querem ganhar muito, vocês ganham, porque eu não quero ganhar esse mundo todo, não. Eu quero ficar no meu papel de mulher, sabe, de um homem. Aí tá tudo bem. E a mulher, ela perde essa questão de trazer essa doçura, essa beleza. Quem traz beleza é a mulher, beleza. O homem não tem essa capacidade Soraya, de pastora Bornieri, e o que eu acho engraçado é que, assim, a gente quer, igual você falou, a gente pega toda essa energia masculina, a gente pega, igual você falou no começo. E nós não temos estrutura para isso. Não. Porque nós não fomos feitas para isso. Não. Aí por isso que a gente vê muitas mulheres frustradas, muitas mulheres depressivas, as mulheres mal. Por quê? Porque não muita crise de ansiedade. Porque elas não têm estrutura para isso. Não tem estrutura. E a gente quer carregar algo, né? Igual você pontuou aqui, que eu achei aqui sensacional, que você falou assim, que necessidade é essa que a gente tem que dar conta de tudo? Vou falar da pastora Bornieri. Quem foi que falou que a gente tem que dar conta de tudo? Eu quero saber. Aonde está escrito? Aonde está escrito que a gente tem que dar conta de tudo? Gente, vocês que sabem aí, bota aí no comentário. Fala, porque eu quero saber quem falou que nós temos que dar conta de tudo. Não! A gente quer dar conta de tudo que a gente quer dar. Que a gente quer dar conta de papel de pai, de esposo, de líder, de tudo. Sendo que a gente já tem o nosso papel para a gente poder dar conta. E desculpa aqui, pastora. Certo. E quando a gente quer
fazer algo acima da média daquilo que a gente quer Se fazer, perde. além de a gente se perder, a gente não faz com excelência. Porque É. você não vai ser uma boa mãe, você não vai ser, tipo assim, um Não bom vai ser líder. bom em nada. Vai ser um bom pai. Por quê? Porque Porque tudo é pela metade. Isso, Um pouco. exato. Mas o que acontece? Isso vem dessa questão da essência. Quando você tem a sua essência feminina, a sua essência de mulher, quando você sabe quem você é, quando você resgata a sua identidade real, o que acontece com você? Você pode exercer qualquer outro tipo de papel e você vai ser você fazendo aquele papel. Exatamente. Como eu falo, a pastora aqui me apresentou, eu sou palestrante, eu sou trainer em PNL, eu sou escritora, eu sou pastora, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou amiga, sou conselheira, sou psicanalista, sou mentor. Eu sou várias coisas, mas nenhuma dessas coisas que eu posso permitir que me roubem de mim mesma. Sim. Eu tenho que ser mulher em cada um desses papéis. Exatamente. Eu posso ser pastora, mas eu vou ser a pastora. Eu não vou querer ser o pastor. Eu não vou querer ser o cabeça da igreja. Tem Entende? o pastora. O pastora. Ela é pastora, mas com o na frente. Entendeu? Então, assim, Vocês o que entenderam? acontece? Por mais que o meu esposo, deixa aqui um beijo pro meu lindo, meu esposo, pastor Márcio Storin, por mais que ele seja maravilhoso, ele me dê muito espaço em tudo. Ele é um homem, assim, incrível, extraordinário, só Deus poderia ter me dado. E ele me dá muito espaço em tudo, mas mesmo assim, eu sabendo o que eu posso fazer, que eu já tenho a liberação dele, mesmo assim eu vou consultá-lo. Exatamente. Certo. Mesmo sabendo o que eu posso, eu vou por honra. Por quê? Porque eu quero honrar. Porque eu sei que esse limite de estar submetida me preserva, Exatamente. me guarda. Entende? Então, isso para mim é uma cobertura. Então, eu vou para ele, pastor, posso fazer assim, assim, assim? Pode fazer, amém. Glória a Deus. Exemplo, estou aqui no podcast. Eu sou mulher que esse mês agora, no começo do mês, outro mês eu estava viajando. No começo desse mês, eu participei de um evento aqui, grande, de mulheres aqui em São Paulo, lá na Avenida Paulista. Tudo que eu vou fazer, eu peço a bênção do meu marido. Eu posso fazer sem a bênção dele? Posso. Mas eu não quero. É uma questão de escolha. Eu quero saber quem eu sou. Se eu vou viajar, eu peço para ele, me abençoa, ora por mim. Eu quero ouvir palavras. Eu preciso das suas palavras liberadas sobre a minha vida. Aí você vai dizer, pastora, você não ia saber falar, você não ia saber fazer a sua palestra, os seus slides e tal. Ia saber. Mas não é sobre isso, não é sobre o que eu sei. É sobre quem eu sou. Exato. Entende? A mesma coisa para vir hoje aqui. Amor, ora por mim. Eu quero a sua oração. Pastora, você não viria, não saberia falar se ele não tivesse orado? Claro que saberia. Mas não é sobre o que eu sei, é sobre quem eu sou. Eu sou mulher e eu tenho um homem sobre mim. E eu amo estar submetida a ele, à autoridade dele. E aí muitas pessoas... Só para mim concluir isso aqui. Uma coisa que a mulher, pastora, passa dos limites, como você usou a palavra da libertinagem. O que é libertinagem? É uma liberdade sem limite. É sem limites. É quando ela excede os limites. E o que acontece dentro disso? A mesma coisa na questão da submissão. A mulher, ela quer ter uma autoridade que não compete a ela. Esse é o problema. E aí, quando você não está debaixo de autoridade, tudo que está debaixo de você se rebela contra você. É isso que eu ia falar. Então, as coisas se rebelam contra as mulheres. Por que essa rebelião contra as mulheres? Porque desde o princípio, as mulheres deixaram de ter a autoridade sobre elas. A partir do momento que a mulher não quer ter uma autoridade sobre ela, ela pede o governo daquilo que está debaixo dela. O que está sob a autoridade dela. Que são os filhos, né, que são a casa, o lar, essa estrutura de família. Entende? E essa estrutura de ser quem ela é, feminina. Mesmo que eu quero mandar mais que o homem, eu deixo de ser mulher. Esse lugar de competição que a pastora falou entre a mulher e o homem, a mulher deixa o lugar dela. Deixa. E o lugar dela não é menos importante do que o lugar do homem. Tem igual importância, equivalente importância. O lugar do homem é a energia masculina, como o lugar da mulher e a energia feminina. Fala aí, missionária. Não, eu ia falar exatamente isso que você pegou e falou, sobre a gente estar debaixo de uma autoridade e hierarquia. E quando você fala isso de hierarquia, a gente tem que pontuar também, que eu acho muito importante, não é só aqui, né, mas é a questão também espiritual. Porque você tem que estar, igual você falou, né, uma hierarquia espiritual, que já foi delegada. Porque o homem, ele veio com o seu papel de ser sacerdócio do lar. Uhum. Igual você falou, eu poderia orar sim, mas assim, quantas mulheres estão fazendo o papel do homem como sacerdócio do lar? E muitas das vezes,
pode acontecer que elas não permitem que o homem faça isso. Porque muitas das vezes elas não permitem, às vezes o homem até quer fazer o papel de sacerdócio, mas aí elas não querem. E aí, trazendo para a sociedade, tirando um pouco do Sim. ambiente espiritual, qual é a fala das mulheres a respeito do que você está dizendo aí? Ah, o meu marido é um banana. Quem já ouviu isso aqui? A mulher diz. Ah, Sim, já. Aí fala dos homens banana, marido banana, não consigo arrumar um homem que é homem. Por que não consegue arrumar um homem que é homem? Porque ela é o homem. Já. Sensacional, A mulher tá tão carregada da energia masculina que ela não consegue se conectar com um homem que é homem, Não, que é não. macho, que é viril. Não. Aí fica dizendo que os homens é banana. É a energia dela, que já tá muito forte. A energia Muito masculina forte. tá gritando, ela não deixa o homem ser homem. Aí pega o homem banana, porque, entre aspas, porque o homem não dá pra ser homem do lado de uma mulher dessa. Não tem Porque como. um homem viril, um homem, que é macho mesmo, a criação macho e fêmea, como tá lá em Gênesis, Sim. o que acontece? Ele não se submete a uma mulher dessa, ele não dá conta de ter uma mulher assim. Com a Porque energia ele- masculina gritando. Porque ele não Mas foi feito dá. pra isso também, né? Ele não Então, foi feito. a mesma coisa, o meu marido às vezes não toma frente. Eu, como mentora de mulheres, você não tem ideia do quanto que chega das mulheres dessa questão. Porque eu que tenho que ver isso, eu tenho que ter responsabilidade com aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Meu marido não faz nada, se eu não fizer, ele não faz. Ou será que ele não está fazendo porque você já está fazendo primeiro? Entendeu? Então, em todos os aspectos, nós precisamos cuidar. E isso, como a pastora falou, aonde se perdeu? Aonde se perdeu? Isso se perde nos pequenos detalhes. Uhum. Porque a coisa não começa grande, a coisa Não, começa não. pequena. Pequena. Então, exemplo, como a gente falou, de mulheres no sacerdócio, né? Isso. Entrando na questão do homem ser o sacerdote do lar. O que é que acontece? Tem muitas mulheres que eu conheço que fazem a obra, que fazem o seu ministério acontecer, que tem seu chamado, que tem dons, que tem talentos, mas que elas nunca param para pedir uma oração ao seu marido para fazer as coisas. Exato. Mas eu vou fazer para Deus. A palavra de Deus vai dizer o quê? Que o marido é como o Senhor para aquela mulher. Uhum. E sem o marido deixar, muitas vezes vou, porque eu vou fazer a obra. Eu não faço. Se meu marido disser que não vou, Isso, aí quer eu bater de não frente. vou. Porque se eu desonro meu marido, meu cabeça, eu também estou desonrando a cabeça dele, que é Cristo. É Cristo. Aí as pessoas não entendem. Aí tirando do lado espiritual, agora entrando na sociedade. O que é que as mulheres fazem? Quando as mulheres elas começam a ter um sucesso muito grande, expressivo, começa a ter uma relevância muito grande até financeira, que ganha mais que os homens, ai, coitado dos maridos. Entende? Ela não dá espaço, o marido não tem mais autoridade. Por quê? Porque ela tem mais dinheiro, ela tem mais notoriedade, ela aparece mais, ela está mais em evidência. Só que se a mulher ela preservar a sua essência, e ela nas pequenas coisas, ela cuidar de ser mulher e deixar o homem ser homem, ela não cai nesse engano gigantesco que nós estamos vendo hoje, que a maioria das mulheres estão. Porque isso é um engano. Achar que pode ser igual ou mais que os homens. Ninguém é igual a ninguém. A pastora falou aqui sobre a mulher ser única e o homem ser único. Na verdade, o ser humano é único. Mais de 8 bilhões de pessoas na face da Terra e não tem ninguém igual a ninguém. Verdade. Nem gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. Não existe. Todo mundo é único. E a mulher ela tem que entender a sua essência e saber a identidade dela. Eu sou única. Ninguém vai fazer o que eu faço igual a mim. E eu também não posso querer fazer o que os outros fazem, inclusive o homem igual a ele, porque eu não. Verdade. É muito interessante isso. Por isso que nós estamos aqui falando sobre isso, porque nós precisamos resgatar a nossa essência de mulher. Eu não vou falar que eu odeio, mas eu não gosto muito dessa palavra que as mulheres modernas gostam de usar, principalmente as mais solteiras. Eu sou mãe e pai dos meus filhos, não mulheres. Engano seu. Não dá. Não dá. Não dá. E por isso que a Nájera falou. Eu falo isso, desculpa, porque eu faço parte desse tipo de grupo. mãe. Eu sou Sim. mãe solo. Eu não consigo suprir a necessidade paterna da minha filha. Não tem Eu como. posso dar toda a minha energia, tudo ali pra ela, não vai. Não vai. Cada um com seu papel. Eu digo para as mulheres, seja mãe. E ponto final. Final. O pai faltou, tá ausente, deixa que Deus cuida dessa parte. É isso. Mas você faz a sua parte. Porque o que a modernização, a mulher moderna? Você é capaz. Você pode ser quem você quiser. Você pode ter filhos quando você quer. Esses Movimento slogans. feminista. Movimento né? feminista. Meu corpo, minhas regras. Isso. Eu faço o que eu quero, quando eu quero. Não é.
Elas lutaram para que possamos ter a voz. E nós estamos transformando isso em quê? Uma degradação. Degradação. E Nossa. perdendo a essência. Exatamente. E perdendo a essência. Vamos voltar na Bíblia. Não, Dorcas, não. A Débora foi na guerra. Foi na guerra. A Débora foi na guerra também. Você viu a Débora pegando, me dá o quê? O negócio lá, papai. Então, Isso! esse aqui. O meu O papel meu é esse daí. Ela Eu não tomou. Não. A gente lê, tem gente que lê essa passagem. A sensação que as pessoas têm parece que Débora tomou a frente de Baraque. Mas E não não. foi Apesar isso. que Baraque disse que se a senhora não for, não iremos. Porque ele sabia que quem Ela, estava. ela ocupou o lugar dela de líder. Isso. Mas não de homem. Não. Exato. Não. Entendeu? Não de Então- comandante do exército. Exatamente. Então, ela. Isso, gente. Sensacional. Não mudou os papéis. E aí, é isso que a gente vê, uma mulher moderna, como nós conquistamos espaço. Quando uma mulher é chefa, a maioria das mulheres que são chefas são péssimas. Pela minha experiência, quando uma mulher é chefa, não estou falando todas, mas a maioria das mulheres que são chefas são péssimas. Por quê? Ela quer ser a chefe, ou chefa. Entenderam? Ou chefa. Ela é mulher, mas... não, vocês têm que me dar... Eu tenho autoridade. Não precisa disso. Não precisa disso. Nós somos mulheres. Nós somos frágeis. Nós somos doces. Nós somos... nós somos... como flexível. Tem um livro maravilhoso que eu quero recomendar da minha amiga. Que é um livro muito, muito maravilhoso. Sheila Ortiz, ela é uma psicóloga. Mulher de Seda. Uau. Sabe como que é seda? Como é macio. Você vê as mulheres, as caras toda machona. Não é para ser machona. Nós conquistamos não para ter, sei lá, para competir, mas Chegou aqui para continuar sendo mulher. Um comentário, Sim. uma amiga minha maravilhosa. Um beijo pra você, Sara, te amo, né? E ela deixou aqui a seguinte comentário. Eu cruzo os braços e deixasse ele fazer, eu morreria de fome. Uau, forte. Forte isso. E assim, eu sei assim, da história dela, tudo, né? E é bem complicado, assim, né? Como também, por causa de nós mulheres tomar a frente do papel dos homens, muitos homens não estão fazendo o seu papel de homem. Isso. Mas muitos homens mesmo não estão fazendo. Não estão fazendo. Mas por quê? Por quê? Aí tem um porquê. Sim. Tem um Talvez porquê. não começou nela. Não, tá? sim. Talvez não tenha começado na relação com a Sara. Que esse homem se tornou esse tipo de homem. Entende? Mas isso começou em algum lugar. Talvez a Algum mulher, lugar. a mãe dele, Exatamente. uma energia masculina altíssima. Ah, exatamente. falou tudo. Entendeu? E aí criou ele com a energia masculina lá embaixo. Lá embaixo, não Entendeu? consegue Só que- tomar para Mas só frente. que, com sabedoria, a Sara, ela pode ajudar o esposo dela a sair desse lugar. Não é cruzar o braço totalmente, porque aí não pode ser uma mudança radical de uma hora para outra. Mas ela pode dar muitos inputs para ele, muitos insights para ele, para estar levantando Insight. a energia Levantando a energia. masculina dele. Exatamente. Entendeu? E ela baixando um pouco a dela também, porque provavelmente ela também tem energia masculina forte. Porque se ele veio criado de uma mulher, de uma mãe com energia masculina lá em cima, Uhum. ele vai atrair esse tipo de mulher. Ele vai. Então ela precisa ter uma sabedoria, dizer, não, preciso buscar em Deus, ou buscar com a terapia, com o psicólogo, com a mentoria, e ela vai escolher o que ela acha que é melhor para ela, né? O que faz mais sentido para a vida dela no momento, mas ela vai buscar uma ajuda, porque sozinha a gente não consegue. Aí entra um ditado, quem vê de fora vê melhor, não tem esse ditado Sim. assim? Isso é real, entende? Minha avó falava também. Isso é real porque quando nós estamos dentro da situação, nós estamos muito emocionalmente conectados e a gente não consegue perceber aquilo que quem está emocionalmente desligado consegue Isso. perceber. Exato. Então, por isso que precisamos de ajuda de terceiros. Precisamos de uma psicóloga, de uma mentora, de uma terapeuta. Para quê? Para abrir os nossos olhos e mostrar possibilidades que nós não conseguimos enxergar. Verdade. Não conseguimos enxergar porque estamos dentro daquilo ali. Entendeu? Exato. Então, Sara, esse é o meu conselho para você. Busca uma ajuda, porque você consegue,
Não desista do seu relacionamento, do seu marido. Mas também não queira carregar para sempre esse peso nas suas costas. Você não vai suportar. Não vai. Tá? Então busque ajuda, que você vai conseguir elevar o nível da energia dele, baixar um pouco a sua e botar esse homem para cima. Em nome de Jesus, esse homem vai ser homem na sua casa. Mais uma pergunta. É dela que ela completou aqui. Eu sou macho porque meu marido não move nada e nem supre a casa. Ou seja, para eu ter um homem ao meu lado, que seja mais macho do que eu. Não consegui entender o final. Mas é exatamente o que eu falei foi exatamente o que eu falei para você, Sara. Como é que você vai fazer isso? Você vai buscar ajuda, tá? Você busca ajuda de alguém competente, capaz, para te ajudar a equilibrar essa energia dentro do seu lar. Você não tem que baixar toda a sua de uma vez, porque você realmente pode passar necessidade, realmente vocês podem passar por privação. Mas você pode começar aos poucos, elevar a energia dele, baixando um pouco a sua e com sabedoria, tá dando palavras, insights para ele, inputs para que esse homem avance. Tá? Porque existe dentro dele, o Criador colocou dentro dele essa energia masculina. Ela foi baixada talvez pela criação. Não sei, também não quero julgar, não conheço a história por completo, mas provavelmente essa energia deve ser baixada por alguma experiência que ele teve. Exatamente. E se a energia dele, que Deus colocou nele, ele como homem, como macho, existe, ela pode ser desenvolvida ainda. Tá? Esse é o meu conselho para você. Uma coisa que o Espírito, eu acho que creio que o Espírito Santo que me sopou isso, que acontece. A sociedade de hoje, né? Os filhos estão sendo mais criados pela mãe. Então, não está tendo o próprio Deus. Exatamente. Colocou esse equilíbrio, tem que ter pai, tem que ter a mãe. Porque nós, tanto mulher, tanto filho, tanto um filho, um homem, uma filha, né? Uma menina, precisamos desses dois energia. Isso. Porque vai trazer equilíbrio dentro de nós. Total. Agora, quando um homem que foi criado, porque eu estou falando isso, porque uma história também parecida, que a mulher, a esposa, sempre reclama que o homem não faz nada. Só que o homem foi criado pela mãe. E a mãe, esse homem viu a mãe fazendo tudo. Fazendo tudo. Ou na cabeça desse homem, a mulher faz tudo. E eu fico fazendo nada. Para você ter noção, é um homem que a mãe colocava até comida na mesa. Então, ele não precisava fazer nada. Então, a referência dele é esse tipo de feminidade. Feminilidade. Então, para ele, a mulher tem que fazer isso. Ou que Deus já criou nele, ele já tem energia. Ele nasceu com isso. Só que não foi desenvolvida. Agora precisa desenvolver. Agora, como você também, para completar, como você vai ajudar? Você não pode ficar falando, você não presta, você não faz nada, se eu não fizer nada, a gente morre de fome. Aí, se essa palavra não vai acrescentar, só vai diminuir a energia cada vez mais. Mas quando você fala palavras positivas, meu marido é um homem da casa, meu marido é o sacerdote da casa, meu marido vai fazer, meu marido. Eu conheço mulheres que quando fala do marido, fala sem peso. Quando você fala do marido sem peso, ele não tem peso também. Não sei se estou me fazendo entendida. Sem peso, como se não coloca ele no lugar dele. Sim. Então, como que ele vai desenvolver essa energia masculina se ele não está ocupando o lugar dele? Então, eu também, o dever de nós como esposa, que ter esse posso falar assim, porque meu português é bem fraquinho. Esse tipo de marido, ajudá-los. Porque pode ser que a mãe não conseguir fazer. A mãe fez o que ela conseguiu, o que ela podia fazer. Podia. Então, agora, em nosso trabalho de ajudar esse homem, e se nós ajudamos... até porque nós fomos criados, como você falou desde o começo, para ser ajudadora. Exatamente. Aí ajudadora idônea. Isso. Idônea do quê? E correspondente. Correspondente do quê? Da falta que o homem tem. Então, se o homem tem a falta de energia masculina, a gente precisa desenvolver essa energia masculina. A Sara falou exatamente isso aqui, ó. Ela colocou exatamente isso. Foi abandonado pelo pai e a mãe criou sozinha. Entendeu? Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente, Sara. Não tem como. Ele não tem culpa de nada. Foi a criação dele. Isso. Ele não teve referência de masculinidade. Ele não teve referência
de um homem, de uma energia masculina Não foi ativa, uma energia de desenvolvido. avanço, Exato, energia de avanço. provisão. Exatamente. Não tem. Aí ele fica recuado. Se nós mulheres precisamos dessa energia masculina, porque é uma energia que nos dá impulso. Sim. A energia do pai masculina nos dá impulso. Nós precisamos. Imagina um homem que vai ter que liderar uma casa. Então, Sara, busca ajuda, busca os profissionais, né, as pessoas que podem ajudar seu marido a desenvolver essa energia masculina, porque está nele já. Só falta eu também eu tenho Resgatar e resgatar. eu também eu ativar. tenho bastante, sabe, a energia masculina sobre mim, porque o que aconteceu? É igual no meu caso, né? Já sou mãe solo. E aí eu sempre fico nos meus antigos relacionamentos, mas eu sempre tinha que tomar a frente. Aí agora eu cheguei a esse ponto que eu tô percebendo, falei, Najália, você não precisa fazer aquilo que é pro homem fazer. E agora eu tô fazendo exatamente isso, eu tô diminuindo mesmo o meu padrão mesmo de energia, porque assim, igual já aconteceu, por exemplo, assim, né? Ah, e daí eu sair com a pessoa que eu tinha um relacionamento anterior, né? E vamos supor assim, e a pessoa fala assim, não, deixa aqui que eu vou pagar. Esses pequenos detalhes Exatamente. faz a mulher se perder dela mesma. Mas a é mulher isso não que- chegou a ser o que ela é. Isso que é pregado. Isso. Isso que é pregado. A mulher tem. Não, você tem que. Eu quero que pague tudo pra mim. Eu sou consumo. Sou consumo. Você Só. acredita? E eu ministrei na igreja domingo agora, foi domingo dos pais, né? E aí eu trouxe uma mensagem voltada para os homens. Foi uma mensagem forte. Eu até citei esse tipo de situação. Como que o homem... Mas eu nem falei que a mulher que queria. Como é que o homem quer sair, levar uma namorada, uma noiva para passear, para jantar, para almoçar e quer que ela pague a conta para mim? Isso é um absurdo do absurdo. Absurdo. Isso é um resgate que tem que vir do passado, dos tempos antigos. Exatamente. Então tem coisas que não dá para mudar, gente. Quando muda... Cadê o quando cavalheirismo? muda, Fala. Cavalheirismo. Aí as mulheres isso querem mesmo. cavalheirismo, que é isso, mas o que? A gente tá tomando a frente tudo. E aí eu peguei, aí eu lembro, né, que quando eu tive esse meu relacionamento, né, que a gente saiu, aí eu peguei e falei assim, não sei qual é o termo assim, da nossa conversa. Aí eu falei pra ele, nossa, você tá fazendo isso por mim? Eu falei pra ele, porque eu lembro que a primeira vez a gente saiu, eu paguei. Ele falou assim, na hora, ele falou assim pra mim, mas também você não deixou, você passou na minha frente, parecendo uma louca. Aí eu fiquei assim, ai meu Deus. Porque eu fiquei assim, sabe quando você fica assim tão constrangida? Aí eu fiquei com... Depois eu fiquei pensando assim, eu falei, gente, realmente, que necessidade que tinha. Mas se nós resgatarmos Essas algumas coisinhas, pequenas mas coisas, hoje em dia... alguns detalhezinhos do tempo antigo, a gente já restaura muito a nossa identidade como mulher e restaura muito essa sociedade que está muito perdida. Hoje em dia eu quero que pague assim. Perdida. E as mulheres são quem de fato fazem acontecer a sociedade, não são os homens. Não somos. E hoje somos eu vi um nós. vídeo de uma menina Somos nós. que tinha que responder, porque as mulheres, mulher moderna, só um segundo, ela está a responder porque ela falou que pela opção do marido dela, ela tem uma profissão, mas o marido dela falou, o que eu ganho dá para sustentar todo mundo. Você só trabalha se você quiser. Porque eu posso te bancar tudo. Aí a mulher falou, eu vou cruzar meu passo. Aí que eu vou ficar sem trabalhar. As mulheres detonando ela. Eu falei, meu Deus, eu queria um marido assim. E eu? Esse tipo de marido que... Exatamente! Eu vou no shopping, pega cartão black, gasta como tu quiser. Porque isso, o papel do homem provedor. Assim. E as mulheres estão rejeitando o provedor, que é o cara que você vai compartilhar o hot dog. Você vai pagar metade do... não, gente, pelo amor de Deus, que história é essa? A gente tem um homem aqui conosco que já está ficando constrangido, está acabando com os homens. Não dá. Mas vamos lá. Exemplo, eu passei também por isso, gente, e foi algo muito interessante, porque no passado, antes de eu ter esse resgate da minha essência em Cristo, né, que esse resgate de quem eu sou veio em Cristo, da minha identidade, eu me dizia uma mulher feminista. Vocês estão de frente para uma ex-feminista aqui. Olha aí. Então, o que acontece? Eu dizia que eu podia fazer tudo que os homens fizessem. Se o homem podia fazer X, a mulher podia fazer o X ou até 2X.
Então eu era muito assim, a minha avó, né, glória a Deus pela vida dela, ela combatia muito isso em mim, ela não gostava disso. A minha avó dizia que ela era machista. Eu era feminista e ela era machista dentro de casa. Mas isso trouxe um certo de equilíbrio para mim, porque imagina se eu tivesse também referência de mulheres que só reforçassem essa crença em mim. Que tipo de mulher eu tinha me tornado? Né? Então, assim, eu dou glórias a Deus pelas mulheres que passaram na minha vida. Minha tia também teve muita sabedoria, sempre foi muito de cuidar, de abdicar de si mesma também para cuidar. Isso traz um equilíbrio. Isso trouxe um equilíbrio para mim, que estava sendo lançada no mundo da mulher moderna, mas eu tinha a mulher antiga em casa. Exatamente. Que me puxava para ir. que Eu não se botava uma perca, primeira não. e dizia, não, segura, bota no ponto dentro aí, dá uma resinha. Isso. Daqui a pouco você vai. Uhum. Então eu tive esse equilíbrio e dou graças ao Senhor por isso. Mas eu era muito feminista. Eu defendia muito essa bandeira, entende? Da mulher poder, de fato, fazer o que ela quisesse, igualmente o homem. Ah, se o homem faz, ele não fica mal falado, a mulher também pode fazer. Então, essa é uma mentalidade muito complicada. O que é que isso trouxe para mim? Agora, eu trazendo a minha própria experiência. Isso trouxe para mim muitas frustrações. Muitas decepções e outra coisa, muita desvalorização, alta desvalorização. Eu perdi o meu próprio valor, entende? Porque eu já não me valorizava mais como uma mulher que de fato eu fui criada para ser. Então a mulher, quando ela quer ocupar um lugar que não é dela, ela acha que ela está ganhando valor, mas pelo contrário, ela está se desvalorizando. Porque nós somos criadas por Deus de uma forma tão linda, tão bela, tão incrível, tão doce, entendeu? Que a gente tem um valor inestimável. Tanto que a palavra do Senhor vai falar isso em Provérbios, que a mulher virtuosa é como a joia, vale mais do que os rubis. E aí, quando a gente deixa de ser essa mulher virtuosa, essa mulher valorosa, que tem a sua essência de feminilidade, o que é que acontece conosco? Ficamos desvalorizando. Exato. E aí o homem trata mal a mulher, e a mulher não gosta. Mas como é que acontece? Se o homem olha para a mulher e vê na mulher um competidor e não vê na mulher uma ajudadora? Aí muitas vezes as mulheres reclamam desse aspecto, sabe, pastora Bodiane, por causa disso. Quer dizer assim, aí ele fala comigo como fala com qualquer pessoa. Mas se você tá sendo para ele uma pessoa que trata ele como qualquer um. Quando a mulher, ela trata o homem com honra, o homem trata a mulher com zelo. Com zelo. A mulher não quer chorar, a mulher não quer ser cuidada, ela não quer ser abraçada, ela não quer chegar pro marido e dizer, eu não tô bem, me abraça, eu quero seu abraço, quero seu cuidado. Se o homem não enxerga essa mulher que precisa desse zelo, desse cuidado, desse acolhimento, o homem trata a mulher de igual para igual. Isso. E aí não é de igual para igual, porque eu costumo dizer, aprendi isso com meu pastor, meu pai na fé, pastor Aguiar Sereda, hoje atua, né, a vocação dele lá em Cuiabá. Ele dizia assim, que a mulher era um fusquinha e o homem uma carreta. Mas a mulher quer bater de frente. Só que o estrago quando a carreta bate no fusquinha é no fusquinha, não é na carreta. Então não dá, se a mulher quer ocupar esse lugar de bater de frente com o homem, ela vai levar uma desvantagem muito grande. Porque o homem escuta coisa hoje, amanhã o homem não lembra. Mas a mulher escuta hoje, vai passar 10 anos, ela não esquece. Não esquece. Tem mais uma pergunta? Chegou aqui mais um comentário também. Gente, as minhas amigas são maravilhosas. Maiara. Ai, lindas vocês. Linda, deixa eu te falar. Ela falou bem assim pra minha amiga, eu sou sua fã número 1, eu vou lá, já vou ficar aqui no link, já vou abrir. A Sara falou assim, amiga, me manda o link, quero mandar um beijo pra vocês. Deus abençoe grandemente. Estão muito colaborando conosco. A Maiara falou dessa maneira, né? Fui criada só pela minha mãe, mas minha mãe sempre disse que eu tenho que deixar o meu papel de mulher. Não faço